Oi, gente, estamos aqui com o médico infectologista Fernando Chagas. Ele veio falar com a gente um pouquinho sobre virose, o que é a doença, como prevenir, os sintomas e tudo mais. Seja bem-vindo, Fernando. Para começar, o que é a virose? Olha, qualquer infecção, qualquer quadro infeccioso causado por vírus, né, teoricamente é a virose. Mas a gente usa esse termo geral por quê? Porque muitas vezes chega um paciente para a gente, por exemplo, na urgência, com um quadro respiratório que está realmente sugerindo um quadro causado por vírus. Como é impossível detectar que vírus especificamente é aquele, a gente chama isso de diagnóstico sindrômico, né? Usa o termo geral, virose. Aí muitas vezes o paciente diz, né, o médico fala que é virose porque não sabe o diagnóstico. Não, ele sabe que é causado por vírus. Pelo menos uma probabilidade maior de ser. Porém, identificar que vírus especificamente realmente é bastante complexo, difícil e muitas vezes nem faz tanta diferença no tratamento. Há vários tipos de virose, como você disse, existem vírus, né? Isso. E isso causa diferentes doenças, né? Assim? Isso. Diferentes doenças, por exemplo, existem vírus que têm mais possibilidade de afetar o sistema respiratório. Por exemplo, um rinovírus, né? Por exemplo, você lembra do nome rinite, que é a via aérea superior. O rinovírus causa o famoso resfriado, que em média nós temos 3, 4 por ano, né? A influenza, que é o vírus que causa a gripe. Há uma diferença entre o resfriado e a gripe. Inclusive os vírus que causam tais entidades, doenças são diferentes. O vírus, por exemplo, da gripe pega o corpo todo. A pessoa tem dor do corpo, dor de barriga, coriza, tosse e por aí vai. Inclusive, corre o risco de evoluir para algo mais grave, uma síndrome respiratória aguda que pode levar à morte. Você deve lembrar do H1N1, né? O vírus da influenza que causou aquela gripe que matou muita gente. Já o resfriado não, geralmente é autolimitante, o que significa você pega, mas a tendência é ficar bom. Qual a época é mais propícia para o vírus se propagar? Essa época de carnaval, ela colabora? Durante o carnaval o pessoal abusa um pouco do beijo, né? Tem a famosa doença do beijo, causada por um vírus chamado Epstein-Barr. O grande problema não é nem o período de carnaval em si, é após o período, por exemplo, uma janela que a gente chama de 30 dias. A gente sempre brinca dizendo que 30 dias após o carnaval é o período onde o povo começa a chegar nas urgências com um quadro, muitas vezes respiratório de garganta, que é a doença do beijo lá de trás. E realmente existem épocas do ano que contribuem para que determinado tipo de doença possa aparecer. Por exemplo, o período de chuva, o período que a gente está entrando agora. Propicia o quê? Mais aglomerado de pessoas. Quanto mais próximas as pessoas em ambiente fechado, maior a probabilidade de transmitir vírus respiratórios. Então vão aparecer doenças como o resfriado, a gripe e alguns vírus que podem até pegar o sistema digestório, porque são transmitidos pela mão, né? Aí vai dar diarreia, dor de barriga, vômitos, e são diferentes vírus e diferentes formas de aparecer. Sim. Quanto tempo dura em média a virose em si? A mais comum, né? Esses quadros de virose comum, por exemplo, tanto que pega o sistema respiratório como o digestório, eles tendem a durar alguns dias, né? 7 dias, estourando 10 dias, nem tanto, alguns até menos. O que impacta muito aí são coisas que a gente pode fazer no dia a dia que diminui o risco de você pegar. Vou dizer para você, a medida mais simples de se evitar um quadro de virose é a lavagem das mãos. Tanto, por exemplo, quando sair do banheiro, antes de se alimentar, chegando em casa, você estava no ônibus ali pendurado, você botou a mão onde muita gente também coloca, chega em casa, antes de coçar o olho, passar na boca, lava as mãos, antes de brincar com seu filho, lava as mãos. Essa medida simples já tem um impacto muito grande na diminuição do risco de virose. Sim, e quais os principais sintomas da doença? Olha, são diversos, né? Geralmente o paciente pode abrir um quadro com coriza, né? Que é aquele corrimentozinho no nariz, tosse, isso com vírus que causam doenças do trato respiratório. Aí pode sentir um pouquinho de falta de ar, tosse produtiva. Quando a falta de ar começa a ficar intensa, é importante procurar uma avaliação médica, né? Outro que pode abrir quadro com os vírus que atacam o sistema digestório. Aí pode abrir quadro com a diarreia. É importante observar se a diarreia tem sangue. Se vir sangue, é importante procurar o médico. Pode ser um quadro um pouco mais grave. Pode abrir com vômitos, pode abrir com dor abdominal, né? Geralmente, medidas como aumentar a ingesta de líquido, né? Medidas como manter se alimentando bem, né? E evitar excessos e também o descanso fazem com que o quadro passe mais rápido e a pessoa sofra menos.
mas é importante observar sinais de gravidade. Dor abdominal muito intensa, com sangue na diarreia, né, nas fezes, perda de muito líquido, a pessoa começa a perceber a boca muito seca, pode estar desidratando, e observar os dois grupos que mais podem sofrer, que são os idosos e as crianças. Certo. Os sintomas de por exemplo, uma dengue ou H1N1, ele se diferencia do diagnóstico de uma virose comum por esses sintomas mais graves assim, diferentes? Geralmente a gente junta, por exemplo, o que a gente chama de epidemiologia com sintomas. O que é epidemiologia? Por exemplo, num período onde está tendo surto de dengue, os quadros que chegam para a gente de febre alta, dor muscular, o estado geral da pessoa decai, a gente primeiro pensa em dengue. Em períodos que não está tendo surto, então a gente pensa em outros vírus. Vale lembrar que dengue também é um tipo de virose, né? A chikungunya é um tipo de virose, a zika é um tipo de virose. Mas é importante ter cuidado até em questão da automedicação. Por exemplo, se você está com suspeita de dengue, você não pode tomar anti-inflamatório, que é o remedinho para dor, né? Tem um risco muito grande. Mas num caso de gripe, aí sim você poderia tomar, que realmente melhoraria bastante. Uma dica que eu passo muito para o pessoal é o seguinte: observe se tem tosse, coriza, que são quadros que não é tão comum na dengue. Aí sim você pensaria em viroses respiratórias, né? Os casos de dengue a gente começa a pensar nesse período por conta da chuva, né? Aí entra também a questão da gente observar a bolsa de água, evitar a proliferação do mosquito. E nos quadros de dengue, nesse período de dengue, a gente observa muito dor muscular, a gente observa aquilo que eu já falei da queda do estado geral, sai manchas no corpo todo, que a gente chama de exantema, aí a gente lembra de dengue, de chikungunya, de zika, e as dores articulares, que a gente vai lembrar muitas vezes mais da chikungunya, né? É importante pensar na diferenciação entre os dois e numa possibilidade ou um risco de uma evolução mais grave, procurar a orientação médica. Certo. Uma doença pode evoluir começando de uma virose, pode se tornar algo mais grave? Sim, vou dar um exemplo para você. Nos quadros de gripe, que pega o sistema respiratório superior e muitas vezes o pulmão, a pessoa pode evoluir com infecção bacteriana no ouvido, por exemplo, que a gente chama de otite. E essa infecção de ouvido, se não tratado, corre o risco até de evoluir para uma meningite. Você vê como um quadro que geralmente é simples, todo ano todo mundo tem, pode evoluir para algo mais grave. Portanto, é importante a população perceber algumas coisas, como a febre persistente. Não é normal 7 dias, 10 dias de febre, não é normal, né? Uma queda no estado geral muito grande, a pessoa deixa de comer e simplesmente é uma pessoa ativa, fica ali parada, sentindo dores por muito tempo. É importante observar isso, né? E a falta de ar, né? A pessoa começa a puxar o ar, você vê um desconforto na respiração. Essa pessoa precisa ir para uma urgência, ela precisa ser avaliada. Portanto, mesmo o quadro mais simples tem sim um risco de evoluir para algo mais grave. E pode levar à morte. E pode levar à morte. Infelizmente, graças a Deus, isso é uma pequena parcela. Porém, prevenir sempre é importante. Sim. Então, qualquer dúvida é ir ao médico. Isso, buscar orientação médica. Tanto nas unidades básicas de saúde, nos PSFs, por exemplo, como nas unidades de pronto atendimento, as UPAs. São as portas abertas para receber essa população. É importante contar tudo para o médico. Tudo, porque através dessa história que você conta, mais o exame que é feito no paciente, que facilita esse diagnóstico. Porque, infelizmente, a maioria dos vírus a gente não tem como detectar no sangue. Não tem como dizer esse vírus é tal. Então, muitas vezes é um diagnóstico unindo a história, o exame e o que é que está acontecendo ao redor, a epidemiologia. A união disso facilita o diagnóstico. E facilitando o diagnóstico, facilita o tratamento também.